Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Antes de lermos esse texto, nós vamos ler todos juntos o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Eu quero fazer menção de um outro texto que se encontra em Abacuque, capítulo 2, no versículo 3 e 4, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará, mas o justo viverá pela sua fé. Agora todos juntos, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim, todos numa só voz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O apóstolo Paulo, lá no livro, na carta, na sua epístola aos Gálatas, ele vai dizer assim, nos Gálatas capítulo 3, versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí o autor aos Hebreus, ele vem dizer a nós, no capítulo 10 da sua carta, no verso 37 e 38, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Abacuque, Paulo em Romanos, Paulo em Gálatas e o autor aos Hebreus, eles trazem uma mesma frase em todos esses textos. E esse termo comum que aparece tanto em Abacuque como Paulo aos Romanos e aos Gálatas e o autor aos Hebreus tem muito a nos ensinar, porque todos eles estão dizendo com uma afirmação. Aqui não é uma indagação, uma afirmação: o justo viverá pela sua fé. Eles estão afirmando isso, e eles estão dizendo que aquele que um dia foi justificado por Cristo Jesus, ele agora tem um novo modo de viver. Esse que foi alcançado, justificado, ele tem um novo estilo de vida, que é o da fé, viver pela fé. Os textos afirmam que o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. Se você creu em Jesus como seu Salvador, se você foi justificado por Ele, sendo justificado por Ele, se tornando justo, Deus reserva a você um novo estilo de vida. Não existe outra maneira de se viver a partir do momento em que você é alcançado pela graça salvadora e é justificado por Cristo Jesus. A partir deste momento que você é alcançado por Cristo Jesus, é justificado mediante a obra salvadora dele na cruz do Calvário, você agora, querido irmão, só tem um estilo de vida, só tem um modo de vida, só tem um jeito de viver, que é o viver pela fé. Se você tem buscado certezas e não tem encontrado na sua vida, pode ter certeza, você só encontrará certeza em Deus. Em Deus. E isso é maravilhoso, porque o justo vive pela fé. Não há outra maneira de se viver. A frase, o justo viverá pela sua fé, foi a voz de Deus que iluminou e impactou Martinho Lutero para se erguer em favor de um grande avivamento que houve no século XVI, a saber, a Reforma Protestante. Foi um avivamento porque aquilo trouxe revoluções no mundo inteiro, um impacto profundo. Deus inspirou, Deus iluminou Martinho Lutero para que ele entendesse que o justo vive por fé e não é por méritos. Não é tentando alcançar a graça salvadora por méritos próprios, mas sim pela fé em Cristo Jesus, justificado por Ele, somente por Ele. E essa mesma frase que impactou Lutero é a mesma frase que impacta a mim e a sua vida, a minha e a sua vida também. Contudo, queridos, eu preciso reconhecer que a nossa geração de cristãos precisa entender de uma vez por todas
que nós somos chamados para viver por fé e não por vistas. Nós precisamos entender isso e resgatar o que significa viver pela fé, a crer em Deus mesmo sem ver. Mas então eu pergunto, e talvez vocês estejam se perguntando, mas o que é viver pela fé, pastor Eliel? E eu quero nessa mensagem responder essa pergunta, olhando para a vida de um dos exemplos dos heróis da fé, e aprender com ele o que é viver pela fé. Eu acredito que esse herói da fé tem muito a ver com a gente, tem muito a ver comigo, com você, com todos nós que aqui estamos neste momento. Eu acredito que esse herói da fé, ele perseverou em sua missão, mesmo vivendo numa geração incrédula, numa geração pecadora, e ele ali tem muito a nos ensinar, porque ele pregou por mais de 100 anos, sem ver nenhum resultado. Por isso que eu acredito que viver pela fé é você viver pela fé e crer mesmo sem ver. Crer mesmo sem ver. E o que eu estou dizendo aqui é sobre Noé. O pregador Noé tem muito a ver a ensinar, tem muito a ver conosco e a nos ensinar sobre a fé. Tanto é que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 7, quando trata de Noé, ele traz a seguinte descrição de Noé: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. A história de Noé é narrada em Gênesis capítulo 6 a 9. São 4 capítulos dedicados à história de Noé. Em resumo, a Bíblia diz que Noé era o único na sua geração que era íntegro. Era o único na sua geração que temia Deus. Isso porque ele havia encontrado o favor de Deus, ou seja, ele agradou a Deus. E Noé então recebeu de Deus um aviso de que o mundo seria destruído por um dilúvio, como resultado do castigo divino decorrente à ira de Deus pelos pecados da humanidade. E Deus então passa a Noé os planos da construção de uma enorme construção de um barco, uma arca gigantesca, onde deveria entrar juntamente com sua família e os pares dos animais escolhidos. E durante 120 anos, Noé com a sua família, eles construíram aquela embarcação que finalmente serviu para a sua salvação. A salvação de sua casa, de sua família e dos animais quando o dilúvio veio. Só restou ele e a sua família quando o dilúvio passou. O texto nos diz que foi pela fé que Noé preparou aquela arca. Foi pela fé que Noé aparelhou aquela arca. Agora, a séria pergunta é: que fé é essa de Noé? De construir um barco, de construir uma enorme ou gigantesca embarcação, sem ter nem visto água naquele tempo. Que fé é essa que motivou Noé? Que inspirou Noé? Que motivou, inspirou Noé? E eu posso entender que para ele, Noé, ter fé era crer mesmo sem ver. Ou seja, ele creu em Deus e na palavra de Deus, que mandaria um dilúvio, que mandaria chuva, independente se havia chovido sobre a terra, sim ou não. Ele creu em Deus. Por isso, ele agradou a Deus por viver pela fé, mesmo sem ver. E esse é o tema que eu quero pregar neste momento. Viver pela fé é crer mesmo sem ver. E o que eu aprendo com Noé? Quais lições eu posso aprender da vida desse homem que viveu pela fé, que foi chamado de justo, que foi alguém que foi justificado pela sua fé? O que nós podemos aprender com ele, se ele tem tanto a nos ensinar? Então vejamos, em primeiro lugar, para termos uma fé que nos leve a crer, mesmo sem ver, eu e você, nós precisamos viver pela fé, temendo a Deus. Guarda bem isso. Para termos uma fé que crê, mesmo sem ver, eu e você, nós precisamos viver pela fé, temendo a Deus. O versículo 7, na parte A do capítulo 11 de Hebreus, diz que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus. Temente a Deus. Diz aqui o texto que Noé era temente a Deus. A fé consistiu no seguinte:
Quando Deus apareceu a Noé, quando Deus falou com ele, a terra vai ser destruída por meio de um grande dilúvio, Noé. Você vai ter que preparar uma arca com essas e essas dimensões. Noé creu em Deus. Noé não duvidou. Ele creu que aquilo haveria de acontecer. Ele temeu, como diz o versículo 7, ele foi temente a Deus. E temer a Deus, queridos irmãos, é acreditar que aquilo que Deus está dizendo é verdade. É crer na palavra de Deus, que o juízo de Deus de fato se aproxima, que o juízo de Deus de fato se aproximará. Então Noé temeu a Deus, e porque ele temeu, ele começou a preparar a arca muito antes do dilúvio chegar. E o que nós aprendemos com isso? Sem ver nenhuma nuvem no horizonte escura, sem ver nenhum sinal de chuva, sem nunca ter chovido sobre a terra até aquele momento, Noé acreditou na palavra de Deus. Ele começou a se preparar. Ele começou a preparar a arca, e isso é exatamente isso que é fé, é acreditar na palavra de Deus, mesmo sem ver aquilo que talvez você quer que aconteça. É isso que é fé, é agir com base na palavra de Deus, quando você não tem nenhuma evidência, mas crer na palavra de Deus, porque é exatamente essa descrição que o autor de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz sobre fé, que fé é a certeza de coisas que você espera e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Por isso Noé começou a preparar a arca conforme Deus havia lhe dito, conforme Deus havia lhe falado. Noé levou a sério a palavra de Deus. Ele creu na mensagem que Deus lhe enviou. Ele acreditou. No momento essa mensagem podia parecer insensata ou com pouca possibilidade de realizar-se, mas Noé aceitou a palavra de Deus. Ele foi temente a Deus e acreditou na palavra de Deus, e ao aceitá-la, ele deixou de lado todas as suas atividades e trabalhos para viver a partir daquele momento conforme a palavra que Deus havia lhe dito e lhe mandado fazer. Cada um de nós, queridos irmãos, que aqui estamos neste momento, nós temos uma importante decisão a tomar diante daquilo que Deus tem nos falado e diante daquilo que Deus está nos falando neste momento. Ou nós cremos em Deus, na sua palavra, ou nós vivemos com dúvidas, não acreditando em Deus e correndo o risco de viver na incredulidade. Noé foi um homem que prestou atenção à advertência de Deus, e por essa razão ele se salvou do desastre. Ele acreditou na palavra de Deus. A advertência de Deus vem a nós de diversas maneiras. A palavra de Deus vem a nós de diversas formas. Deus usa pessoas, Deus nos adverte pela consciência, por alguma palavra de Deus que dirige diretamente às nossas almas. Ele nos adverte por conselho ou admoestação de alguém. Ou a advertência de Deus pode saltar a nós perante a sua palavra numa leitura diária, ou nos desafiar em algum sermão, como neste momento se faz. Venha de onde vier, nós não podemos negligenciar as advertências pela palavra de Deus. Por isso que eu afirmo, queridos irmãos, que o temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. O temor a Deus, a reverência a Deus, o temor de saber quem Deus é a joia perdida na igreja de hoje. A irreverência, a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração de cristãos. Perdemos essa admiração, essa consideração por Deus, pelas coisas de Deus. Só que nem sempre foi assim. A igreja primitiva, o temor do Senhor estava presente nos corações dos crentes. A igreja primitiva crescia, diz a palavra de Deus, e se edificava porque caminhava no temor do Senhor. No temor do Senhor. Essa é a razão por que a igreja crescia. E essa é a resposta por que muitas das nossas igrejas não crescem, não se desenvolvem, porque deixamos de viver de acordo com o temor a Deus. Não andamos mais temendo a Deus.
perdemos o temor a Deus. E é isso que a palavra de Deus nos desafia e nos adverte nessa manhã, que nós temos que reconhecer a importância do temor a Deus. O autor de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele vai nos mostrar que o temor é muito importante para nós. Eclesiastes 12, 13 diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, o temor a Deus traz sentido para a vida. Por que traz sentido para a vida? Porque eu sei como eu devo viver a partir do momento em que Cristo me salvou, temendo a Ele, sabendo que a minha vida deve ser de temor a Deus. Tudo que eu fizer, eu preciso ter como referência o meu temor a Deus. E como que eu tenho esse temor a Deus? Como é que eu posso restaurar o temor na minha vida? De duas formas: pedindo a Deus em oração e lendo a sua palavra. A palavra de Deus diz no Salmo 86, versículo 11, o salmista ele pede a Deus: ó Deus, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eu preciso pedir a Deus: restaura, dispõe o coração para só temer o Senhor. E lendo a palavra de Deus, Salmo 34, versículo 11, o salmista diz: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o temor de Deus, ele se perde na vida de um crente, quando o crente deixa de buscar a Deus e de ler a sua palavra. Por isso que nós precisamos aprender com Noé. O nosso desafio neste momento, para crermos sem ver, é viver pela fé, temendo a Deus, ouvindo a voz de Deus e crendo na palavra de Deus. Crendo. Em segundo lugar, para termos uma fé que nos leve a crer mesmo sem ver, nós precisamos viver de acordo com o que cremos. Primeiro, viver pela fé é você temer a Deus. Segundo, é você viver de acordo com aquilo que você crê. Viver de acordo com aquilo que você crê. No final do versículo 7 da carta aos Hebreus, capítulo 11, diz que pela fé Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Há muito mais sobre a vida de Noé do que o autor dos Hebreus nos apresenta. E de acordo com o autor da segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro, Noé ele era um pregoeiro da justiça. Pedro nos diz que durante o tempo da preparação da arca, Noé estava pregando a sua geração. E como é que era a geração na época de Noé, pastor? Era uma geração perversa. Era uma geração tão má e corrompida que Deus havia decidido acabar com aquela geração, com a humanidade. Tal a intensidade dos seus pecados, tal a depravação da raça humana. E Noé, o pregoeiro da justiça, ele pregou aquele povo 120 anos pregando. E aí eu pergunto, depois de 120 anos pregando, quem é que estava pronto para entrar na arca? Ninguém. Ninguém da sua geração. Ninguém. Isso abateu Noé? Não abateu Noé. Ele continuou pregando, ele continuou ensinando, ele continuou crendo em Deus, ele continuou fazendo aquilo que Deus lhe havia ordenado a fazer, que era construir uma arca, porque Deus haveria de enviar o dilúvio. E para viver de acordo com aquilo que ele cria, que ele acreditava, ele teve que enfrentar alguns obstáculos. E quais foram os obstáculos de Noé, que ele teve a sua fé? Quando nós olhamos e analisamos a vida dele, no contexto de Gênesis capítulo 6, vemos que ele teve que enfrentar alguns obstáculos, semelhantes aos que nós, igreja hoje, enfrentamos também. Noé teve que enfrentar a incredulidade e a desobediência de toda uma geração. Ele teve que enfrentar isso. Veja bem, queridos irmãos, é tão bom nos reunirmos como hoje aqui estamos reunidos, olharmos ao nosso redor e ver que a mesma fé que nós nutrimos, que nós temos, ela é também compartilhada por outros, ela também é compartilhada e nutrida no coração de outros.
Há milhões de pessoas que agora no Brasil se reúnem em suas igrejas para cultuar o mesmo Deus que eu cultuo, que você cultua, que nós cultuamos e cremos também. Isso é um estímulo para nós. Isso é um encorajamento para nós, porque quando a dúvida chega, o desânimo chega, lembrar que nós fazemos parte de uma grande família da fé. Temos alguém ou irmãos com quem compartilhar a nossa fé. Agora pense em Noé. Pense na época de Noé. Não tinha igreja. Não tinha uma comunidade de fé. Não tinha ninguém. Ele era o único na sua geração que temia Deus. E ele permaneceu firme. Ele continuou firme. Já pensou às vezes que vinha na mente ou na cabeça de Noé? Eu fico imaginando Noé falando, ou pensando, eu devo estar delirando, eu devo estar ficando doido, porque eu sou o único. Será que eu sou o único que está entendendo o que Deus disse que vai fazer, trazendo de novo? Será que eles não estão entendendo que isso é sério? Será que eles não entendem que o que eu estou dizendo e falando e fazendo é a vontade, é a palavra de Deus? Talvez Noé começou a pensar nisso. Noé foi o homem que não se deixou dissuadir pelas zombarias dos demais. Os outros zombavam dele. Olha ali um louco, Noé. Nunca choveu em Noé para construir um barco. Você está louco, Noé? Imagina a família de Noé. Os filhos de Noé são zombados, ridicularizados em suas escolas, porque o pai estava construindo uma arca sem nunca ter chovido sobre a água, sobre aquela terra. Se fosse na nossa época, seriam sofrido bullying nas suas escolas. Seu pai é doido. Olha o filho do doido ali que está construindo uma arca. É muito semelhante a nós hoje, porque nós somos uma geração de crentes que acreditamos piamente na palavra de Deus, que cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática, que vivemos de acordo com aquilo que a palavra diz que temos que viver, que a família cristã, a família de Deus, deve ser conforme a palavra de Deus nos diz. Só que a nossa geração diz o contrário. Vivemos num mundo invertido, valores invertidos, onde a família não é mais pai, mãe e filhos. Os filhos nossos hoje serão ridicularizados sim em suas escolas, porque em suas casas tem um pai e uma mãe, mas os amigos são diferentes. Talvez no trabalho você vê pessoas assim. Vivemos num mundo diferente. Isso me lembra os primeiros cristãos na época da igreja primitiva, quando um cristão, alguém que se tornava cristão, encontrava um amigo e lhe dizia: ei, amigo, eu me tornei cristão. E aí o amigo virava para ele: você ficou louco? Você sabe o que está acontecendo com os crentes? Estão sendo presos, estão sendo lançados para serem comidos pelos leões. E o amigo dizia: mas eu me tornei cristão, essa é a minha vida agora. E o outro dizia: você está ficando louco. Nós vemos uma época hoje que ser cristão, dizer essas coisas, é coisa de louco. Por isso, queridos irmãos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. O Evangelho pode ser loucura para essa geração incrédula a qual nós vivemos. Viver na igreja, vir à igreja, servir a Deus, temer a Deus, obedecer a palavra de Deus, pode ser loucura na geração que vivemos hoje. Mas eu prefiro viver na loucura do Evangelho do que ser um são neste mundo incrédulo e perverso e condenado. Noé teve que enfrentar essa geração e também uma aparente e ridícula situação. Imagine você começar a construir um barco em terra seca. Não tem nada, não tem chuva, não tem rio, não tem nada que justifique você construir um barco de enormes proporções num lugar que não tem nada. Isso é semelhante a evangelizar, a plantar igrejas, a fazer missões. Não tem nada, não vai acontecer nada. Sabe o que isso provocou em Noé? Zombaria, questionamento, curiosidades. Noé então ele ficou famoso porque 120 anos construindo um barco no meio de uma terra seca, aquilo ficou notório. Todos sabiam quem era Noé.
Mas diz o texto que pela fé ele construiu o barco e como resultado ele salvou a sua casa e condenou o mundo. Porque a sua fé serviu de referência para que Deus julgasse o mundo ímpio e ateu e incrédulo da sua época. É a nossa fé. É a fé que vai testemunhar aquele que serve e aquele que não serve a Deus. A história de Noé foi usada por Jesus como figura e ilustração do que vai acontecer no dia do juízo nos últimos tempos. Que é exatamente o que tem acontecido em nossos tempos. Em Mateus capítulo 24, verso 37, o Senhor Jesus disse bem assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, é tempo de avaliarmos como nós estamos vivendo pela fé. A minha fé está centrada em que ou em quem? Pela fé Noé foi vitorioso, salvou sua família, condenou o mundo. A sua fé serve de exemplo para os cristãos do Novo Testamento, como para nós nessa manhã e neste momento. Por isso, queridos irmãos, a fé de Noé foi um juízo sobre Deus. Eu concluo dizendo o seguinte: assim como Noé, eu e você também, nós vivemos dias em que muitos têm desprezado a palavra de Deus. Muitos zombam do que diz nas Escrituras Sagradas, fazem piadas sobre Deus, sobre igreja, sobre crente. Zombam de nós, zombam da nossa fé, brincam com o sagrado como se não fosse nada e escarnecem da igreja. Mas irmãos, assim como Noé, nós precisamos crer em Deus e na sua palavra e vivermos de acordo com o que cremos. Nós cremos em Deus e nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse. Ele disse que voltaria para buscar a tua igreja, a tua noiva, e Ele virá para buscar a sua noiva. A arca na época de Noé foi a salvação para aqueles que creram, e somente Noé e sua família. Hoje, a nossa arca é a palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus. Eu preciso crer na palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Nós vivemos os últimos tempos e precisamos entender isso seriamente. A igreja presbiteriana Filadélfia de Ribeirão Preto, a nós neste momento, precisamos entender isso. Nós cremos em Deus, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Pode passar anos, talvez como em Noé, 120 anos, eu não sei quanto tempo Deus tem para buscar o seu povo. Deus pode vir buscar a gente a qualquer momento, como neste momento aqui agora. E eu e você precisamos estar preparados. Viver assim, viver pela fé, crendo mesmo sem ver, é olhar para frente com esperança, sabendo que aquilo que Deus reservou a nós, Ele vai cumprir. Então que possamos, em nome de Jesus, viver pela fé, crendo mesmo sem ver. Viver pela fé, temendo a Deus. Viver pela fé, viver de acordo com aquilo que nós cremos. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e nos preparar neste momento para a celebração da Santa Ceia. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse momento de exposição da sua palavra. Obrigado porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre a tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor possa nesta manhã, em nome de Jesus, fazer com que essa palavra nós hoje ministrada possa encontrar corações abertos, que sejam como solos férteis, a semente do Evangelho que foi nessa manhã pregada. Nos abençoe nisso, ó Pai. Nós assim oramos
Pedindo tão somente nos prepare agora para esse momento de celebração da Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos cantar, queridos irmãos, um hino. 266, Rude Cruz, do nosso binário. Enquanto cantamos, eu convido o presbítero Paulo à minha frente, para que assim possamos juntos celebrar a ceia do Senhor.